Olá a todos! O nosso trabalho é sobre os tratamentos convencionais e alternativos de dejetos na produção de suínos. Ele é constituído pela Ana Carolina, Eduarda Simões, Eduarda Polo, Giovanna Luft e Rafaela Colognese. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os dejetos de suínos, mas antes tem que voltar lá na suinocultura. Atualmente, a suinocultura ela vem aumentando muito, ela está sendo muito tecnificada, aumentando o número de cabeças de animais, e com isso faz que cada vez mais a gente tem mais dejetos e precisa inovar nos tratamentos. Então, os dejetos, eles são formados principalmente pelas fezes e urinas. Fezes compondo a parte sólida e pastosa, e a urina a parte líquida, mas também ela tem junto a água que é desperdiçada pelos bebedouros, a água que é utilizada na higienização das instalações, resíduos de ração, pelos, poeiras e entre outros elementos. E tudo isso vai conter uma matéria orgânica formada por nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, sódio, magnésio, manganês, ferro, zinco, cobre e outros elementos que vão estar sendo incluídos principalmente na dieta dos animais. E como vai ter os resíduos de ração, esses componentes eles vão junto para esses dejetos. Então, quais seriam as consequências ambientais em casos quando esses tratamentos não são feitos adequadamente ou o produtor lhe destina em local incorreto esses dejetos? Então, seria a contaminação dos lençóis freáticos, seja por estar colocando esses dejetos diretamente no rio, que é proibido, ou quando a esterqueira tem algum furo, alguma infiltração. Então, ela pode também fazer um acúmulo de elementos tóxicos, salinização, impermeabilização, desequilíbrio dos nutrientes no solo e a contaminação das culturas. Como também a proliferação de insetos, devido àquele mau cheiro, então vai atrair insetos. Esses insetos podem estar sendo um grande transmissor, um vetor mecânico, né, para transferências de patógenos até os animais. As linhagens de bactérias resistentes aos antibióticos e a poluição olfativa, que é bem desagradável, né? Então, o manejo de dejetos ele pode ser feito por meio da armazenagem, que os dejetos são depósitos durante um determinado tempo, com o objetivo de fermentar a biomassa e reduzir os patógenos. Já os tratamentos, ele tem como finalidade reaproveitar os dejetos para diminuir os riscos de poluentes ambiental e aproveitar os nutrientes para fins de adubação agrícola, principalmente. E o que vai me dizer se eu faço armazenagem ou tratamento? Ela vai depender muito das características do local, então se é um local maior ou menor, o que pode ser feito naquele espaço. Também a disponibilidade dos recursos financeiros que essa pessoa tem para investir, às vezes não tem para investir em altas tecnologias, então vai utilizar algo que é mais barato, e vai depender muito da legislação ambiental vigente, porque não adianta nada ter como que eu vou dizer, uma maneira de dejetos que não é mais muito utilizada, então ela está caindo fora, a vigilância não aceita, então logo a fiscalização vai passar e vai barrar a sua produção ali de suínos. E o que é muito utilizado dos dejetos é como fertilizantes. Então, ele vai passar por todo esse tratamento e vai ser utilizado na agricultura. Então, ele vai ser uma diversificação das fontes de renda e uma estabilidade econômica social também para o produtor. Então, as principais técnicas de tratamento de dejetos, ela constituem combinar os processos físicos com os processos biológicos. O que seria o tratamento físico? Ele vai ser a separação da parte sólida e da líquida, e ela pode ser feita por meio de decantação, onde que esses sólidos ele vai ir abaixando, centrifugação, peneiramento, que ele vai ser um pouquinho menos eficiente do que a decantação, e a prensagem. E uma da grande vantagem é que ela vai minimizar os custos do tratamento seguinte. Já na parte do tratamento biológico, vai acontecer a degradação por meio dos micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos.
que eles vão estar resultando em uma matéria estável e isenta de organismos patogênicos. Então, no caso da decantagem, quando for dejetos sólidos, pode estar sendo utilizando a compostagem e o líquido pode estar utilizando as lagoas de decantação, que são dois meios muito utilizados. Porém, na parte da compostagem, ela já foi muito utilizada, mas ela está caindo em desuso. E com o avanço da tecnologia no processo biológico, está sendo muito utilizado o biogás, que ele serve para a produção de energia. Ele vai ter a vantagem de ser utilizado na própria propriedade, que vai possibilitar a redução de custos, porque ele vai dar um retorno, né, na parte da energia. E os resíduos líquidos, eles podem ser utilizados na parte de fertirrigação. E a principal vantagem é que você vai poder usar o máximo desses dejetos que ele pode te fornecer. Então, você vai usar tanto a parte sólida quanto a líquida e vai ouvir pouquíssimo desperdício. Então, o tratamento dos dejetos, ele reagrupa um conjunto de ações de transformações por diferentes meios, seja por processos físicos, químicos e biológicos, que ele vai ter a finalidade de modificar a composição química e consistência física. Na parte da composição química, é realizado pela eliminação ou transformação de certos elementos, e na composição física, ela tem o objetivo de aumentar a concentração em elementos nutritivos. Então, a combinação de sistemas de separação de fases com processos biológicos de tratamento, ele pode valorizar o uso dos dejetos, facilitar o manejo, reduzir os custos de armazenagem, tratamento e transporte. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os principais tipos de tratamento de dejetos. A gente tem a lagoa de decantação, as esterqueiras, as bioesterqueiras, os biodigestores, as compostagens e a cama sobreposta ou biológica. A lagoa de decantação, ela é 3 tipos de lagoas onde esses dejetos vão passar. A primeira é a lagoa anaeróbica, onde ela tem a função de reduzir os micro-organismos patogênicos. Já a lagoa facultativa, que vai ser a segunda lagoa a ser passada desses dejetos, ela vai reduzir o nitrogênio. E a última, que seria a lagoa aeróbica, ela reduz os níveis de nitrogênio e remove os patógenos. Então, neste caso, os dejetos são retirados juntamente com a água para a redução da carga orgânica por meio de ação bacteriana e decantação. E em cada lagoa, os resíduos são depositados no fundo, de modo a retirar as impurezas da matéria orgânica. Junto, pode ser também utilizado as lagoas de água-pés, que também pode ser uma boa opção para a remoção de nutrientes, porém ela é mais eficiente durante o verão do que o inverno. Então, as vantagens das lagoas de decantação seria a redução de demanda bioquímica de oxigênio, redução de patógenos e o baixo custo que ela envolve. E as desvantagens, por elas serem abertas, elas têm odores desagradáveis, um crescimento de vegetação ao redor e necessita de grandes áreas, e o tempo que ela fica ali, os dejetos ficam, é um longo tempo. Então, temos também as esterqueiras, que elas são mais utilizadas atualmente. Ela funciona como um armazenamento dos dejetos, que o seu tratamento tem o objetivo de captar o volume de dejetos líquidos para a ocorrência da fermentação biológica da matéria orgânica. Então, todos os dejetos, eles são destinados às esterqueiras diariamente. Essas esterqueiras, elas têm que ser isoladas, então tem que ter uma área de distância para evitar acidentes com pessoas ou animais, e ela também deve ser desviada da chuva. As vantagens são pelas suas facilidades
de construção, o baixo custo com a instalação, e sem falar que ela tem um melhor aproveitamento também. E as desvantagens são os custos elevados para manter ela, a função de aproveitamento dos dejetos e dejeto mais concentrado. A bioesterqueira, como o próprio nome já diz, ela é uma adaptação da esterqueira, com a diferença que nesta o tempo de retenção dos dejetos é maior, que no caso da esterqueira ela é colocada diariamente, então essa aqui os dejetos ficam parados por um maior tempo, e a câmara de retenção ela possui igual a um biodigestor. Ela é formada por 2 tanques com compartimentos, sendo que o primeiro, a câmara de digestão, a qual possui uma parede divisória, e o outro compartimento é o depósito do chamado biofertilizante. O tempo dela é maior, de retenção é maior do que das esterqueiras, que vai levar em média de 135 a 165 dias. E assim ela vai ter uma eficiência do curtimento desses dejetos. A sua principal vantagem é a carga orgânica, né? A qualidade do adubo, que ele fica melhor pelo elevado tempo. Como ela possui uma câmara, então ela vai provocar menos odores e vai ter a menos contaminação por moscas. E o menor custo, né, do biodigestor, e também você vai ter a geração do biogás. Por mais que ela tenha um menor custo do biodigestor, ela vai ter uma desvantagem, que o custo dela é um pouquinho mais elevado do que o da esterqueira, e ela vai ter a liberação de gases. Então, os biodigestor, eles vão ser câmeras, então vai possuir essa lona por cima, que são câmeras que realizam a fermentação aeróbica, ou seja, sem a presença do oxigênio dessa matéria orgânica. E nesse caso, assim, produzindo o biogás e o biofertilizante. Existem várias formas de biodigestores, mas o mais utilizado no Brasil é o modelo canadense, e o resultado da decomposição dos dejetos é a geração de um gás de alto valor, né, energético, que ele vai ser capaz de substituir a lenha, a gasolina e o GLP. Suas vantagens são a produção do combustível, a valorização dos dejetos, porque você vai elevar o custo deles transformando em energia, um poder poluente e patógenos, vão ter um nível muito reduzido, né? E também uma retenção hidráulica e diária. Já as desvantagens é um longo tempo de retenção dos sólidos, pelo processo de fermentação aeróbico ser lento, e a necessidade de homogeneização dos dejetos para garantir a eficiência do sistema. As compostagens, ela funciona como um local de armazenamento dos dejetos, nos quais ocorre a fermentação por ação bacteriana, resultando em um material orgânico utilizado principalmente como adubo. É uma técnica que foi desenvolvida principalmente pensando na agricultura, né, nos agricultores, para evitar o suprimento do uso de fertilizantes minerais, pois esses dejetos são ricos nesses componentes. A compostagem é um processo de oxidação biológico aeróbico e controlada da matéria orgânica, produzindo gás carbônico, calor e um resíduo estabilizado denominado de composto. Na suinocultura, a gente utiliza muito uma plataforma de compostagem, que ela vai ser um processo acelerado do que a compostagem natural, de degradação de produtos orgânicos. Então, as vantagens da compostagem. Melhora a saúde do solo, aumento da capacidade de infiltração da água, reduzindo a erosão, dificulta ou impede a germinação de sementes de plantas invasoras, aumenta o número de minhocas, insetos e micro-organismos desejáveis,
mantém a temperatura e o nível de acidez do solo, ajuda na resolução do problema da deposição final de grande parte dos resíduos sólidos urbanos, possibilita a redução do lixo destinado aos aterros, tem o aproveitamento agrícola da matéria orgânica e a economia de tratamentos de efluentes. Porém, as desvantagens são os maus cheiros, né, que causam. Se as pilhas de composto elas forem maiores, existe a tendência de aquecer muito rapidamente. Porém, também quando as pilhas forem menores, elas não aquecem o suficiente, impedindo que o processo de compostagem ocorra de maneira correta. Tem o risco de atração dos animais, o impacto visual também é negativo e o monitoramento do sistema constante. A cama sobreposta ou biológica, ela já caiu em desuso, ela não é aceita, pois a suinocultura ela vem evoluindo muito, então esse tipo de piso não é mais utilizado, mas o que seria? É um local onde que o suíno defeca e cujas partes sólidas e líquidas infiltram-se e fermentam nessa cama. As vantagens seriam: é necessária pouca mão de obra para a limpeza da instalação, evita o estresse animal, tem baixo custo de investimento e também da instalação, variedade do material que pode ser usado como cama, seja ela maravalha, serragem, milho triturado. Ela reduz quase total a água contida nos dejetos e ela tem um melhor aproveitamento da cama como fertilizante agrícola também e um maior número de animais por lote. Ela acaba reduzindo o canibalismo caudal e problemas de cascos e das articulações devido ao seu piso, porém ela tem uma desvantagem, que é o grande consumo de água no verão, a necessidade de maior ventilação nas instalações. Também ela tem um nível sanitário dos animais e os subprodutos da cama são danosos aos animais, por exemplo, a amônia, que em grande quantidade ela pode estar desenvolvendo algumas doenças nesses animais, por exemplo, como a encefalite. Então aqui a gente colocou por efeito de curiosidade, que não tem muitos estudos aprofundados sobre, mas estão investindo em microalgas, que seria a produção dessas algas para serem colocadas no biodigestor e auxiliar a um tratamento mais rápido. Para finalizar, o que é mais utilizado no Brasil são as esterqueiras e as lagoas de decantação, que elas exigem um baixo custo de execução e manutenção, e ela tem uma facilidade operacional fácil. Pelo Brasil ser um dos maiores produtores de carne suína, então essas duas alternativas elas são bem empregadas aqui, por ter bastantes produtores e então ser mais fáceis. E ela também tem a opção depois de ser usadas como fertilizantes dos dejetos. As compostagens em regiões de produção intensiva também é utilizado, mas como eu já disse anteriormente, não usa muito. E a cama de sobreposta, ela é pouco utilizada e geralmente ela nem é mais utilizada no Brasil. Os biodigestores têm uma grande quantidade de dejetos, quando tem uma grande quantidade de dejetos, e a vantagem dele é a principal a produção de biogás para energia elétrica e fertilizantes para a lavoura. Vai ser necessário um investimento alto, mas você está vendo que tem muito retorno, né, desse gás e precisa ter uma empresa integradora junto. E nenhum desses tratamentos de dejetos que são utilizados no Brasil é capaz de tratar o resíduo final a ponto que ele seja lançado diretamente nos cursos de águas. Então, é extremamente proibido. Existe hoje fiscalização para ver se esses dejetos não estão sendo destinados em rios e cursos de água. Para finalizar, então, os dejetos de suínos está sendo hoje em dia um assunto muito discutido, porque está vendo que ele vai ter muito retorno, né, futuramente, principalmente nessa questão do biodigestor e produção de biogás. Então, são dejetos que no futuro vão estar sendo utilizados
com mais atenção do que já são, né? Porque está vendo que tem um retorno muito grande. Um pouco das nossas referências. O nosso trabalho foi bastante baseado em estudos da Embrapa. E é isso. Obrigada a todos por ter assistido.